Shalom, gente. Vamos começar então a aula, né? Nós falamos na última aula sobre a ministração com imposição de mãos e sem a imposição de mãos. Nós falamos sobre a importância de você reconhecer quando o poder está e quando o poder não está. Por quê? Porque se você sabe reconhecer quando o poder está e quando o poder não está, você vai saber trabalhar com esse poder. Muitas pessoas, elas já sabem chamar o poder sobre si, né? Que foi a primeira aula. Ela já sabe se encher, ela já sabe se carregar, mas ela não sabe transferir. Por quê? Porque ela não tem uma intimidade com esse poder, né? Por que eu falo intimidade? Porque muitas vezes ele é chamado na Bíblia de Espírito. E o Espírito de Moisés veio sobre os 70. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs-lhes as mãos, né? Então, de fato, a unção, o poder, ela também é chamada de Espírito. E nós temos que ter uma certa intimidade com ele. Nós temos que saber como atuar, como agir, como transferir, como reter também, né? Porque ele vem muito fácil. E uma simples intenção do seu coração pode fazer com que ele vá embora. Então, são coisas que com o tempo e com a experiência você vai aprendendo, né? É muito fácil você estar ali debaixo de uma nuvem que é de outra pessoa, né? Mas você precisa aprender a você mesmo gerar aquilo, a você mesmo criar o ambiente, a você mesmo ministrar, né? Para que possa ter um rendimento a sua ministração, ter um rendimento o seu culto, tá bom? E uma das coisas que eu mais vejo são pessoas que não se aplicam ao estudo, não se aplicam a buscar, a conhecer, né? Porque é preciso que a gente tenha certa intimidade com isso, E a base maior é 1 Coríntios 14, 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, a partir do momento em que o meu espírito está sujeito a mim, eu sei como controlar o meu espírito, eu sei como reter, eu sei como liberar, eu tenho um domínio maior, né? E quando a gente fala desse controle, dessa manipulação do poder, a gente não está falando de você manipular Deus, não. A gente está falando de você saber manifestar algo, né? Como nós vimos na última aula, existem manifestações. Uma cura pode ser operada de inúmeras formas, né? Kenneth Hagin falava de 5 caminhos para a cura. A cura pela oração em línguas, a cura pela fé, a cura pela autoridade, a cura pelo dom, a cura pela unção. Só aí já tem 5 caminhos. E tem outras formas ainda, né? Como atos proféticos, como quebra de maldição, como libertação, né? Talvez é um espírito que está causando aquela doença e quando ele vai embora a pessoa é curada. Então são inúmeras formas, inúmeras manifestações. Mas como eu vou saber? Fazendo, atuando. Amém? Eu queria pedir para Roberta colocar o mudo no microfone, por favor, tá? Dando um ruído aqui para mim. Obrigado. Tá dando um certo ruído aqui. E aí eu quero começar lendo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. 2 Crônicas 7, 11. O contexto é o seguinte: Salomão tinha feito o templo e ele faz sacrifícios e oração para consagrar o templo, né? O versículo 11 diz: Assim Salomão terminou a casa do Eterno e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, esse foi o momento fatídico onde Salomão consagra o templo, né? Só que há algo que aconteceu durante a consagração que foi totalmente decisivo para fazer com que Deus abençoasse aquele lugar. O que aconteceu? A adoração. Antes da consagração, eles se juntaram para adorar a Deus. E durante a adoração, aquele lugar foi totalmente consagrado, totalmente santificado. Um segredo que nós precisamos aprender é levantar altares. E como eu levanto um altar? Eu levanto um altar tendo comunhão com Deus em algum lugar. No mês passado eu estava orando com uma pessoa e ela sempre foi uma mulher de oração, muito abençoada, e ela se mudou e nessa casa nova já não era tão fácil para ela orar. Por que não era fácil para ela orar? Porque na casa antiga, no outro estado, ela já tinha feito um altar. Tinha um altar, constantemente ela orava, constantemente ela buscava. Aquele lugar já tinha uma abertura celestial para a glória de Deus. E quando ela se muda, ela tem que começar novamente esse altar. É claro que nós podemos pedir a Deus que olhe para o nosso esforço, para a nossa oferta, para a nossa oração e dê essa mesma abertura em outro lugar, né? Mas nós precisamos estabelecer um altar. E o altar ele é contínuo. A Bíblia diz em Levítico 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O maior problema que o Espírito Santo estava comentando comigo hoje, o maior problema de nós ministros é que nós deixamos o fogo se apagar. Nós deixamos o altar se corromper. E o altar é santo. Se o altar não é santo, não é altar. Se o altar não é constante, não é altar. Se não há fogo sobre o altar, não é altar. É qualquer outra coisa. Se não há sacrifício, não há altar. E o altar da oração, ele tem que ser levantado e tem que ser cultivado, né? Chegaram para Jesus, os três, e eles estavam orando, e Jesus se afastou um pouco, e quando voltou eles estavam dormindo. E ele disse, nem uma hora podeis vigiar comigo. Então, a gente tira de princípio que a nossa oração tem que ser no mínimo 1 hora. No mínimo. No mínimo. Nós devemos a Deus 1 hora do nosso tempo para estar com Ele. Eu conheço gente que fala assim, não, mas eu oro o dia inteiro. Oro o dia inteiro, mas está trabalhando, está limpando a casa. Eu não digo que é errado. Não digo que é errado. Mas o tempo de oração é tempo de oração. É tempo a sós com Deus. Nós chamamos isso no judaísmo de rito debut, tempo a sós com Deus ou mergulhar no fogo. E você só pode mergulhar no fogo se você tem um tempo de qualidade, você e Deus, sem celular, no máximo com uma música, sem celular, sem distração, sem televisão, sem barulho, sem outras pessoas. É o seu tempo com o seu Deus. Como você pode ter intimidade com alguém que você não conversa? Não tem como.
E é por isso que tem muitas pessoas que recebem um poder, mas não conseguem receber uma unção. Porque a unção vai te unir a Deus. E como você vai se unir a alguém que você não conhece? Não tem como. Então, a sua intimidade, a sua comunhão, a sua comum união vai te levar a Deus. E essa comunhão, ela precisa ser mantida. Por quê? Porque eu preciso da unção para ter poder. A unção gera esse poder. Ela me capacita. E essa capacitação já é o poder atuando. Mas se eu estou longe de Deus, o que eu estou tendo? Eu estou tendo água suja. Eu estou tendo água suja. A água, ela tem que ser corrente. A partir do momento que a água fica parada, ela vai piorando, ela vai degradando, vai deteriorando. É como um exemplo, você pegar água, pega um copo de água, coloca na geladeira e deixa um dia. Um copo sem tampa. No outro dia você vai sentir o gosto da geladeira inteira. Mas veja as águas dos rios, principalmente das nascentes. Tem várias coisas lá, mas é uma água que se renova, é uma água limpa, é uma água pura. E o Salmo 1 fala justamente sobre isso. Aqueles que estão plantados como ribeiros junto às águas. Então nós precisamos estar plantados na presença do Senhor. Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro nós nos fortalecemos no Senhor, e a partir do momento em que nós estamos fortalecidos no Senhor, é que nós nos fortalecemos na presença do seu poder. Não adianta eu querer o poder se eu não quero o Senhor. Você pode receber algo, pequeno, médio, grande. Mas o que adianta você operar milagres, fazer sinais, fazer maravilhas, se lá no final, no juízo final, Jesus te disser, eu não te conheço? Não adianta nada. Mateus 7. Não adianta. Você pode ter um ministério incrível, você pode levar milhares, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sei, nós somos ministros, a grande maioria sabe disso, mas às vezes nós negligenciamos por pouco. Então o maior problema do ministro é deixar o fogo apagar sobre o altar. Ele não pode se apagar. Você tem que sempre ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você tem que crescer de glória em glória. É de glória em glória que deve ser o nosso crescimento. Então, você não pode usar de comparação o que você fez 3 anos atrás, 5 anos atrás. Não, interessa quem você é hoje. Quem você é hoje. Porque as pessoas recebem a unção quando elas têm uma intimidade com Deus. Elas podem perder a intimidade e permanecerem com a unção. Só que o que Deus vai levar em conta é quem elas são no momento do juízo. Talvez a pessoa pode ter sido crente a vida toda e se desvia e volta e é salva. Mas talvez a pessoa pode ter sido perdida a vida toda e é salva e permanece. Então Deus leva em conta todas as nossas ações. Nós precisamos lembrar que Deus está vendo todas as coisas, ouvindo todas as coisas, e tudo o que fazemos é anotado em um livro. E quando você tem esse entendimento, você não deixa a sua vida com Deus apagar. E aí, a partir da sua vida com Deus, você cresce. Claro, nós estamos ensinando chaves, que se você fizer vai dar certo, se você tem essa unção vai dar certo, se você está debaixo do poder vai dar certo. É claro que vai. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Mas, se você tem vida com Deus, você vai ter um gosto totalmente diferente. Vai ter um gosto totalmente especial. E o próprio Deus vai te ensinar coisas. O próprio Deus vai te ensinar coisas. Tem coisas que você não vai achar em um livro. Você não vai achar uma pregação. Até alguém que saiba fazer não vai saber te ensinar. Por quê? Porque existem coisas que Deus reserva aos seus. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Então quem anuncia é o Senhor, é o próprio Senhor. Então, tendo em base que nós precisamos da oração, nós precisamos do treino, nós vamos passar já um pouco para a onda, né? A onda de unção, como vocês viram nos vídeos, ela vem para a transferência do poder em massa, tá bom? Esse é o objetivo dela. O objetivo primordial é que o poder seja transferido em massa. Hoje, pelo menos no Brasil, é raro você encontrar alguém que encha estádios, né? Não é muito comum, não é algo tão grande assim. Antigamente você via, né, principalmente diante do trono, encher estádios, né? Mas hoje já não é tão comum, ainda mais nesse tempo de corona. Então, hoje não se tem tanta necessidade. Hoje não se tem tanta necessidade. Mas chegará um tempo que terá. Chegará um tempo que terá. Digamos que você chega numa igreja que tem 10 mil pessoas. E aí você chama à frente quem não fala em línguas. 1000 pessoas vão à frente. Como você vai impor as mãos uma a uma? É possível? É possível. É rápido? Não é. Não é rápido. Então, a onda vem para acelerar os resultados, né? A nuvem também, mas a onda principalmente, vem para acelerar os resultados. Porque se você olhar, por exemplo, quando o Benihim esteve no Canindé, ele já começou com a onda, então várias pessoas foram tocadas, né? Claro, algumas que testemunharam, que subiram ao altar, também foram tocadas, mas ele já começou com a onda e a onda veio e tocou várias pessoas de uma vez só. De uma vez só. E talvez algo que muitos não percebem é que tanto para a onda acontecer quanto para as quedas pelo poder se iniciarem, está totalmente ligado com a nuvem. A nuvem é o próprio Espírito Santo. A nuvem é o próprio Messias. Então, raramente a nuvem virá se você não tem vida com Deus. Se no seu quartinho de oração a nuvem não vem, para você trazer ela dentro da igreja vai ser pior. Vai ser pior. Porque é claro, como eu falei, você precisa ter autoridade legítima. Uma autoridade legítima. Alguém te passou autoridade para estar ali. Começa por aí. Porque às vezes você até tem uma autoridade legítima, mas aquela pessoa não concorda. E aí? A não ser que ela realmente transferiu toda a autoridade para você, o que não é todo mundo que faz, você vai estar debaixo da autoridade dela ainda assim. Mas a nuvem, voltando para a nuvem e deixando um pouco a autoridade de lado, ela tem a ver com a sua intimidade. A sua intimidade vai definir se o Senhor vai estar ou não. Então, o primeiro lugar para você conhecer a nuvem e vê-la e senti-la é no seu quarto. É na sua busca. É o fogo estando continuamente aceso sobre o altar. É assim que a nuvem vai vir, é assim que a nuvem vai crescer sobre você. E muitas pessoas, elas não entendem isso. E elas querem chegar na igreja e fazer e acontecer, e talvez elas sabem como se faz, mas elas não têm intimidade. Elas não têm a nuvem, né? E o texto de 2 Crônicas 5, 13 e 14 diz assim: E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Eterno, levantando a eles voz como de trombeta, com símbolos e instrumentos musicais, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem. Então aqui está um primeiro segredo. O segredo da nuvem está na adoração. Se você
não adora, você não conhece a nuvem. Por quê? Porque o segredo da nuvem está na adoração. Quando os 3 estavam no templo, lá em Mateus 17, vou abrir aqui rapidinho, eles estavam buscando a face de Deus. Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 5. E estando ainda ele, Pedro, a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenham medo. Então eles estavam buscando a Deus. E ali Jesus se transfigura. Ele toma a sua forma divina. E com essa forma divina, a nuvem sai de dentro dela. Por quê? Porque a nuvem é o próprio Espírito de Cristo. E quando a nuvem saiu, eles foram tocados e caíram. E caíram. E vocês vão ver que é a mesma coisa que aconteceu lá em 2 Crônicas, versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, quando a nuvem vem, a glória vem, a pessoa de Deus está ali. E aí se torna difícil se manter em pé. Por quê? Porque o nível de poder é muito maior. É muito maior. Existem as atuações pela fé, onde você crê, você não está sentindo nada, mas você crê. Existem as atuações pela unção, onde a unção está gerando poder, e através desse poder você opera. Mas existem as manifestações pela glória. E a glória acontece única e exclusivamente pela nuvem. Quando a nuvem está, a glória está. E você vai ver a nuvem em grandes manifestações do Espírito Santo. O exemplo está em 2 Reis, capítulo 2. Deixe-me ver o versículo. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes e rasgando-as em 2 partes, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, dizendo: onde está Yahweh, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um para o outro lado, e ele passou. Então, antes da capa ser transferida de Elias para Eliseu, a nuvem estava lá. Porque o redemoinho é feito de nuvem. Então a nuvem estava lá. E a nuvem estava tão poderosa, tão palpável, que Elias subiu em cima da nuvem. E eu creio que nesse dia, Elias foi transportado ao futuro. Em Mateus 17 aparece junto com Cristo, tanto ele quanto Moisés. E ali Elias, ele se esconde. Ele teve seu ministério reprovado, porque ele teve medo de Jezabel, então Deus o escondeu, né? Embora ele continuou, você vai ver que tem uma carta que ele envia para Acabe, se eu não me engano. Isso depois dele ter sido arrebatado. Por quê? Porque ele ainda estava na terra. Ele foi levado na nuvem até o futuro, e ele teve uma experiência terrível. Imagine você, que desde pequeno ouve que virá um profeta maior do que Moisés. Desde pequeno você ouve que haverá de vir um Messias. Desde pequeno você ouve que esse Messias ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você vê esse Messias antes da hora. A Bíblia diz que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. E foi o que aconteceu com Elias também.
Foi uma experiência incrível que Elias teve. Mas quem estava junto? A nuvem. A nuvem estava ali. Outro exemplo de nuvem, Apocalipse 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Então, é dentro da nuvem que está a presença de Deus. Porque se havia relâmpago, havia nuvem, obviamente. E se a porta estava no céu também há nuvem. Então, a presença de Deus, ela muitas vezes vai se manifestar fisicamente como nuvem. Aqueles que são sensíveis vão ver, vão sentir como uma nuvem, pousando sobre você, envolvendo você, enchendo o ambiente. E como que essa nuvem vai se tornando forte? A nuvem vai se tornando forte pela adoração. Se você olhar para o pastor Benihim, as ministrações dele, ele começa com 2, 3 horas só em adoração, em adoração, em adoração, em adoração. E ele vai intensificando a nuvem. Muitas pessoas, para fazer o livre acesso, elas precisam cantar. Por quê? Porque quando elas cantam, a nuvem vem. E quando a nuvem vem, é muito mais fácil você se carregar com poder. Então, a adoração, ela está intimamente ligada com a nuvem. E como eu vou aprender a constrangir o Senhor? Intimidade. É no meu quarto, é na minha oração. É aí que eu vou aprender a saber o que o Eterno gosta, o que o Eterno não gosta. Como eu falo com Ele que chama atenção mais rápido. O que eu faço de bom que Ele se agrada. Os desejos dEle, os desígnios dEle. Tudo isso é aprendido com o tempo, é aprendido com a intimidade. Então a nuvem estando, o próprio Deus está. E é muito comum dentro da nuvem que curas aconteçam sem que você não faça nada. Milagres aconteçam sem que você não faça nada. Pó caia sem que você não faça nada. Por quê? Porque a nuvem está ali, o próprio Senhor está ali. E Ele está ministrando. Ele está trazendo coisas ali para aquele lugar, para aquele culto. E quando a nuvem está, as quedas começam a acontecer. Como nós lemos aqui em 2 textos. Né? E a nuvem também faz parte da ministração da onda de unção. E agora eu vou falar um pouco sobre a onda em si. A gente chama de onda porque realmente o sentimento que você tem atrás de você é que tem uma onda. Tem algo vindo atrás de você. Seja como uma onda, algumas pessoas sentem como se fosse um vento, algumas pessoas sentem como se fosse uma pressão, né? Por exemplo, o caminhão, quando ele está na rodovia, que ele passa assim de uma vez e ele te empurra, é aquele sentimento, né? Então, quando você tem esse sentimento, às vezes você se sente até empurrado para frente, é porque a onda está se levantando e talvez ela já até mesmo veio e passou e você não viu, né? Ela veio e passou e você não viu. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, nós temos esse controle sobre a onda e sobre a nuvem porque nós somos um com o Senhor. A unção nos faz um com o Senhor. Então, quando você está ministrando e você começa a sentir algo atrás de você, é um sinal que a onda vai se manifestar. É um sinal básico e claro que a onda vai se manifestar. E aí você precisa preparar o povo, né? A não ser que o Eterno te dê uma direção, por exemplo, se ele te falar, chame os pastores. Não, chame os jovens, chame esse tipo de gente, chame essa fileira. Se ele não disser nada, como é a melhor forma a se fazer? Você organiza as pessoas, de preferência aquelas que já caíram, porque elas têm uma facilidade com isso. Não é todo mundo que cai.
Não é todo mundo. Não espere isso, né? Como eu falei no último ensino, tem pessoas que recebem pela fé e recebem tudo. Tem pessoas que são extremamente tocadas e não recebem nada. Foi só um toque, foi só um poder ali, né? Então, existem essas pessoas que não caem. Talvez ela está cansada, não é o dia dela, né? E então, não conte com essas pessoas para ministrar a onda. Chame aquelas que você vê que são sensíveis, aquelas que caíram. De preferência, coloque crianças na frente, mulheres na frente, os mais baixos à frente, os mais altos atrás, os mais magros à frente, os mais cheios atrás. Tire grávidas da fila para não ter um problema indesejado, não ter um aborto. Tire pessoas que você sabe que tem problema nos ossos, tire idosos, não é para ninguém se machucar, é claro. Porque mesmo que você peça algumas pessoas para ajudar a segurar, o impacto é muito forte. Porque a palavra glória, ela tem dentro dela um sentido de peso, né? Tanto peso de opinião, como peso mesmo, peso pesado, né? Eu lembro de uma ministração que eu fui do Nova Geração, a banda Nova Geração, e a nuvem estava tão forte que eu me senti observado por todos os cantos e eu sentia um peso. Não é opressão, é peso mesmo. Eu sentia um peso. Uma vez eu estava orando por alguém e a nuvem veio e ela veio tão forte que eu fiquei sem ar. Eu passei 5 minutos orando para a pessoa sem respirar. Não me pergunte como, só sei que aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque a nuvem estava ali, né? As pessoas que já foram de toboágua sabem que você vai subindo, vai chegar num lugar onde realmente fica muito difícil de respirar, onde o ar fica muito rarefeito. Por quê? Porque esse é o ambiente da nuvem, né? E 1 Tessalonicenses 4:17 diz o seguinte: depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados, seremos levados, seremos tomados com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, dentro da nuvem, nós temos a experiência de encontrar com o Senhor. E quanto mais densa a nuvem é, mais visível o Senhor fica. Porque Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, quando a nuvem está forte, Deus passa a se tornar visível. Passa a se tornar visível. Claramente visível. Ele é um ser real. Nós não estamos tratando de uma ideia, de uma filosofia. Nós estamos tratando de coisas reais. Reais. Se você nunca viu o Senhor, a minha oração é que você veja. Porque Ele é real. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é só a presença espiritual. Não, é a presença real. Mas quem não vê somos nós. Porque Deus fala hora de um jeito, hora de outro, embora o homem não se atente. É nós que precisamos nos preparar para ver. E eu vou dar uma chave. Hebreus 12. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? 1. Nuvem. 2. Santificação. 3. Testemunho. A paz com todos é o testemunho. Sem a santificação e sem a paz com todos, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, quando nós estamos nos purificando, estamos nos limpando, nós vamos abrindo o nosso corpo para receber mais luz, mais revelação, mais unção. E, consequentemente, nós podemos entrar em dimensões que sem aquela santificação a gente não entraria. Sem aquela mudança, a gente não entraria. Então, a nuvem está ali. Você está sentindo a onda atrás de você e você organiza o povo. Crianças na frente, mulheres na frente, pessoas mais cheias como eu atrás, para que ninguém se machuque. E você vai segurar ambos. Você vai segurar a nuvem em cima e
e vai segurar a onda atrás. Se você já viu a nuvem está com você, experimente. Antes de treinar a onda em si, treine apenas a nuvem. Por quê? Porque quando a nuvem desce e toca as pessoas, você vê, você sente. Quando a nuvem desce, você não ministrou ninguém, mas as pessoas já começam a sentir o poder. É muito comum quando a nuvem vem, aquele som que todo crente que crê no Espírito Santo conhece. Aquele barulho, aquele ruído que você ouve e sente a presença de Deus se intensificar, sente o poder de Deus sobre você. Esse barulho só existe quando a nuvem está. Por quê? Porque quando a unção é transferida e a nuvem está, existe um outro sinal que poucos falam, que é o magnificar Deus. Então esse som de adoração coletiva, ele só acontece quando a nuvem está. Porque senão vai ser só palavras, mas não vai gerar resultado. Você não vai sentir resultado em você. O seu discernimento de espíritos vai ser como se fosse uma oração normal. Como se fosse um Deus abençoe o meu arroz. Mas quando a nuvem está, não é só barulho. Você sente realmente algo diferente. Por quê? Porque a nuvem desceu sobre o povo. E aí se você levantar a nuvem, aquele barulho vai cessar. Quem está chorando vai parar de chorar. Mas quando a nuvem volta, começa tudo de novo. Eu lembro que eu fui no seminário de unção, pastor Matheus Eduardo, e quando eu cheguei do seminário, depois da transferência, eu cheguei muito cansado, porque eu saí do seminário e no mesmo dia eu fui para a igreja, peguei estrada e eu não queria ir, realmente não queria ir naquele culto, mas eu fui. E me deram a oportunidade. Quando eu peguei o microfone, eu comecei a cantar. E cara, a nuvem que eu só sentia no meu quarto veio sobre aquela igreja naquele dia. E quando ela veio e eu quis que ela descesse sobre o povo, foi diferente. Pessoas começaram a chorar. Pessoas começaram a falar em línguas. Pessoas que quase nunca cantavam, quase nunca respondiam ao louvor, começaram a corresponder. Por quê? Porque a nuvem desceu, quebrantou e fez o serviço. Se fosse um culto onde eu tivesse ministrado e fosse realmente esse o objetivo, eu tenho certeza que ali dava para eu ministrar a onda. Não foi, eu estava numa oportunidade, né? Quem é da Assembleia sabe como funciona. A oportunidade é 5, 10 minutos. Você não tem tempo para isso. Mas se fosse um culto onde eu estivesse ministrando com tempo, totalmente simples fazer ali uma onda de unção. Por quê? Porque a nuvem já estava. Né? Quando a nuvem está e você vai ministrando, você vai sentindo a onda crescendo. Ela vai crescendo atrás de você. E você vai segurando. Você segura ela. Como eu gosto de fazer. Eu gosto de sentir como se houvesse uma parede. Uma parede tanto vertical, segurando a onda atrás de mim. E uma parede horizontal, segurando a nuvem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou contar. Eu vou contar de 1 a 3, ou de 3 a 1. Prefiro contar de 1 a 3, né? E peço o povo que, quando eu disser 3, você vai dizer tal palavra. Para quê? Primeiro, foco. Eu preciso do foco. Então, geralmente eu peço às pessoas, quando eu vou ministrar à distância, para abrirem o olho, para olharem para mim. Porque às vezes a pessoa fecha o olho e a mente da pessoa já começa a pregar peça, a pessoa lembra de um trem, lembra de outro, dá sono. Então eu prefiro que ela abra o olho, enquanto tem pessoas que preferem que feche os olhos. Eu prefiro que abra o olho. Que ela abra o olho e olhe para mim, que ela se concentre em mim, assim como eu estou me concentrando nela. E aí sim eu libero. Então, da mesma forma, a onda. A onda, ela é a mesma coisa da ministração à distância. Porém, são várias pessoas e você depende também que a onda esteja atrás de você. Não é só você ministrar. Dá para ministrar 2, 3, 5 pessoas sem a onda ter sido formada? Dá. Se elas são abertas, dá. Mas você precisa da onda. Então, peça que deem as mãos, que levantem para cima ou não. E segure. Enquanto você está segurando ali, você vai contar de 1 a 3. Cada número que você contar, se enche mais, se carrega mais, faz mais um livre acesso.
para você estar forte, você estar cheio, e você vai lançar o poder que já está em você e vai liberar ao mesmo tempo a onda que está atrás e a nuvem que está em cima. Preste atenção. Você vai pedir que o povo conte e vai falar alguma palavra para que o povo diga, de preferência uma palavra curta e forte. E quando o povo disser essa palavra, você também vai dizer. E a sua intenção é a seguinte: quando eu disser, eu uso fogo, né? Quando eu disser fogo, a onda atrás de mim será liberada. A nuvem acima do povo será liberada. E também o poder que está sobre mim virá sobre o povo. Nossa, Gustavo, difícil. Ouça de novo esse áudio várias e várias vezes. Está sendo gravado. Ouça e reouça. Para que você possa entender e para que você possa aplicar. Está ministrando. Sentiu que a onda está se levantando. Veja com o Espírito Santo o melhor momento. Vai chegar o momento que ele vai falar, agora é a hora. Quando ele disser, agora é a hora, organize o povo. Crianças à frente, mulheres à frente, mais magros à frente, mais cheios atrás. Peça que deem as mãos. E quando você disser 3, eles vão falar fogo, né? Estou usando fogo como exemplo. E aí, você se enche um pouco até o momento que o pai falar agora. Quando ele falar agora, você começa a contar. 1, 2, 3, fogo. E a sua intenção é que a onda atrás de você seja liberada, que a nuvem acima de você caia e que o poder que está em você também seja liberado. E aí é a hora que você sabe se você já se controla ou não. Por quê? Porque se você não se segurar, você vai cair para frente. Certeza, certeza. Porque é muito forte, é um impacto muito forte. Você sente de fato um peso vindo sobre você e passando por você, que se você não se segurar, você vai junto. Certeza que você vai junto. E quando a onda vem, é algo incrível. É algo incrível, algo impressionante. Geralmente é algo que chama a atenção daqueles que são incrédulos. Porque eles vão ver que é Deus ali. Porque às vezes quando a gente impõe as mãos, as pessoas pensam assim, fulano está empurrando. Sem impor as mãos, a gente já fica, opa, não tem como empurrar sem impor as mãos. E quando já é várias pessoas ao mesmo tempo, é mais incrível ainda. Às vezes é comum a onda vir tão forte que até pessoas que não estão no meio daqueles, não estão no meio dos que estão sendo ministrados, eles caem também. Às vezes pessoas no banco caem. Às vezes pessoas no fundo da igreja caem. Porque ela vem e varre todo mundo. Ela vem e varre mesmo, ela leva mesmo e enche a todos. Geralmente, quando a onda se manifesta, também há a ministração da porção dobrada. É bem comum que isso aconteça dentro da onda. Porque a onda, mesmo que ela é um poder para todas aquelas pessoas, porque tem que ter um nível de poder para você derrubar aquele tanto de gente ao mesmo tempo. Mesmo que ele seja para todas aquelas pessoas, cada um recebe como se fosse para si só. Então é muito poder sendo liberado. É muito poder sendo liberado. Geralmente, dentro da onda, aqueles que são profetas videntes, que têm facilidade com arrebatamento em espírito, geralmente dentro da onda eles são desconectados. Né? Nos cultos do Ren Clark, é muito comum isso. Quando ele está ministrando, ele ministra a onda, embora seja bem raro, né? Não é muito comum você ver ele ministrar, mas quando ele ministra, tem pessoas que apagam e demoram 30 minutos para voltar, 1 hora para voltar. Por quê? Porque ela foi tão ativada e foi tão ligada que o espírito foi embora, né? Mas às vezes, por ela não conhecer como funciona, quando ela volta para o corpo, ela esquece o que aconteceu. Foi como se ela tivesse só apagado ali. Mas na verdade, veio uma porção muito forte sobre ela. Muito forte mesmo. Né? Eu lembro de um discípulo que ele estava nessa onda e ele tinha uma facilidade com o profético louca. E ele disse, cara, quando eu fui ministrado, eu já me vi andando no céu. Então, imagine você, ele já estava
nas nuvens físicas, né? Foi tão forte que ele foi jogado para cima quando a onda veio. Então, é algo muito incrível, muito impressionante. Mas eu repito de novo o que eu falei lá no começo. Não perca a intimidade com Deus pelo caminho. Uns 2, 3 anos atrás, eu me empenhava muito em atender todo mundo que aparecia. E aparecia gente. Era 10 num dia, 20 num dia. E a minha oração começou a ser prejudicada. E eu fui percebendo que a minha carne foi ficando mais forte. E aí eu tive que tomar cuidado. Porque eu não posso dar vazão à carne. E muitas vezes é isso que acontece. Existem muitos ministros que estão no automático. Então ele vai se manifestar, vai, o cara já está ali, ele já aprendeu como é que faz. Só que aí, se ele passar um mês com a agenda fechada, ele volta e não volta a mesma coisa. Porque tudo que está ali foi o que ele já gerou. Mas na hora que aquele poder se apagar, ele não consegue gerar de novo. Porque quem gera o poder sobre você é a unção. Você pode vir receber uma transferência e aí o poder ficar sobre você por um tempo, aí você vai. Quando aquele poder acabar, acabou. Mas se você realmente receber uma unção, você consegue gerar esse poder. Né? Você consegue gerar esse poder. Então, meus amados, a unção, ela é transferida por imposição de mãos, é transferida sem imposição de mãos no mesmo ambiente, é transferida sem imposição de mãos à distância, como vai acontecer no final da chamada, é transferida pela onda e é transferida pela associação. Né? Existem várias maneiras que Deus usa para te dar unção. Né? Mas você precisa aprender a administrar esse poder. Para que o seu culto não seja um culto frio. Para que o seu culto não seja um culto morto. Para que pessoas sejam transformadas. Né? Uma vez alguém me disse assim, mas você não está se aparecendo demais? Eu falei, cara, mas o evangelho é demonstração de poder. Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Então o evangelho é poder. Quando o poder está sendo manifesto, e junto dele a presença, pessoas são transformadas. Pessoas largam o pecado, pessoas se arrependem. Mas quando a presença é deixada de lado e fica o poder pelo poder, nada disso acontece. Então a pessoa entra dura na igreja, sai dura. A pessoa entra pecando, sai pecando. A pessoa entra doente, talvez até seja curada, mas é a presença de Deus que vai transformar a sua vida, o seu ministério, as pessoas da sua igreja, as pessoas do culto onde você vai ministrar. O seu diferencial, a obrigação que você tem para ser um diferencial é ter a presença. E aí você precisa estar em sintonia. Você precisa estar alinhado, é algo muito fino. É algo muito fino. Porque hoje Deus pode mandar você ir para uma igreja e amanhã Ele te tirar de lá. Por quê? Não sei. Deus é assim. E geralmente quanto mais você recalcitra o arguilhão, ou seja, Deus coloca uma situação para te fazer sair daquilo ali e você quer permanecer, o que vai acontecer é que você vai se travar. E aí Deus vai ter que fazer vai gerar uma situação muito ruim para você sair. E não é isso que nós deveríamos fazer. Jesus sabia estar nos ambientes. Quantas vezes ele saiu do meio da administração porque ele sabia que ia dar problema ali. Né? Teve uma vez que ele se ocultou e passou dentro dos fariseus. Então nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e isso se conquista sozinho. Eu posso ministrar tudo que eu tenho, menos a minha vida com Deus. Isso não existe. Eu posso te ativar para ouvir a voz de Deus, te ativar para ver a Deus, mas quem vai atrás de ouvir e ver é você, não sou eu. Então a minha oração é que não só a onda se manifeste através de você, mas que a presença de Deus venha. E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio e amabilidade. Então, o fruto do Espírito precisa estar em você, porque senão a unção que você tem é falsa. 1 João 2,27, a unção que recebeis é verdadeira e não falsa. Como que eu sei que a unção, que o Espírito que está sobre mim é verdadeiro? Pelo fruto do Espírito.
Se eu não tenho o fruto do Espírito, o Espírito que está sobre mim é falso. É falso. E ninguém é enganado com uma nota de R$500. Todo mundo é enganado com uma nota de R$20 que parece a de R$20, com a nota de R$50 que parece a de R$50, com uma nota que brilha, com a nota que é fosforescente, com uma nota que é parecida, mas não é. Na sua mão, eu tenho certeza que já deve ter passado uma nota fria que você não faz a mínima ideia. Por quê? Porque ela era muito bem feita. Então, da mesma forma, a gente não pode se encantar com o que a gente vê. A gente não pode se encantar com o carisma da pessoa. A gente precisa conhecer o que Deus pensa sobre essa pessoa. E quem ela é na presença de Deus. Quem eu sou na presença de Deus. Onde está o fruto do Espírito em mim? Se o fruto do Espírito está em mim, a unção que eu tenho é verdadeira e, consequentemente, a minha autoridade é legítima. Mas se a minha autoridade não é legítima, algum dia eu vou pagar a conta. E essa conta pode ser cara. Então a minha oração é que você seja usado na onda, é que você seja usado por Deus nos dons, poderes, autoridades. Toda a unção venha sobre você, mas você precisa ter vida com Deus. Você precisa se santificar, você precisa buscar e conhecer a bênção que é viver a vida de Deus, viver a lei de Deus, as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém?